Olá, estudante da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as regras de uso do passado simples, o Simple Past, ok? Vejam comigo aqui, bora lá. Passado simples. When is it used? Quando que ele é usado? Quando que este tempo verbal é utilizado? Vejam aqui, ó. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Por mais óbvio que possa parecer, é interessante a gente falar, né, sobre quando que a gente utiliza este tempo verbal. Olha só, o passado simples é um tempo verbal que é usado para falar sobre coisas que aconteceram ou existiram antes do agora. É importante a gente ressaltar que você vai utilizar esse tempo verbal, de fato, para falar sobre ações que ocorreram no passado e lá ficaram, tá? É muito comum de você utilizar expressões de tempo que indicam passado, por exemplo, yesterday, last week, last month, ok? E é importante ter isso em mente. Aconteceu e ficou lá no passado. Por que eu digo isso? Porque existem outros tempos verbais que faz essa conexão entre passado e presente, tá ok? Mas daí é outra história. Passado simples não tem essa conexão com o presente. Aconteceu no passado, terminou lá e lá ficou, ok? O verbo auxiliar que é utilizado é justamente o did. O did, ele no final das contas, dentro da frase, ele vai aparecer na pergunta e ele não vai ter tradução. Como o próprio nome propõe, ele auxilia. O que isso quer dizer? Ele mostra para quem está lendo, para quem está ouvindo, escrevendo, que o verbo daquela frase será conjugado no passado e não em qualquer outro tempo verbal. Então isso é legal justamente porque apareceu did, na mesma hora você sabe que é passado. Não tem como você confundir ou pensar em algum outro tempo verbal, tá ok? Outra coisa que é importante a gente ressaltar, a questão dos verbos em inglês. Eles serão divididos entre regulares e irregulares, tá ok? Quando o verbo for irregular, basta você acrescentar o ed para conjugá-lo no passado, como o verbo dançar. Dance, danced. Repare que é só pôr o ed. Agora, se ele for irregular, não há regra, tá? Cada um vai ter o seu. Por exemplo, o verbo cantar, sing, e o passado dele vai ser sang, ok? Então isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora de você dar uma resposta afirmativa completa, você vai ter que conjugar esse verbo no passado. Ou seja, você vai ter que ver se ele é regular ou irregular. Por exemplo, temos 4 pessoas aqui e eles estão conversando, tá ok? O rapaz aqui do canto vira para os outros 3 e pergunta assim, olha, Did you dance at the party last night? Vocês dançaram na festa na noite passada? Reparem, ó, usei o did, o verbo dance está aqui na forma base, beleza. Yes, I did, no, I didn't, caso você dê uma resposta afirmativa. Beleza, parou ali. Agora vamos ver uma resposta completa afirmativa. Yes, I danced at the party. Sim, né? A menina aqui, ó. Sim, eu dancei na festa. Ela deu uma resposta afirmativa completa. Você não coloca o did, ele vai aparecer aqui na resposta curta, mas na completa não. E daí, conjuga o verbo no passado. No caso aqui do verbo dance, como ele é um verbo regular, danced, ok? Vejam outro exemplo aqui, ó. Vamos ver. Aqui 3 pessoas conversando. Daí o rapaz aqui pergunta assim, ó. Did you sing at the show? Vocês cantaram no show? Então, de novo, olha, essa é a pergunta, utilizamos did, mantemos o verbo na forma base. As 2 moças aqui deram respostas completas, ó. Yes, I sang at the show. Sim, eu cantei no show. No caso aqui de uma resposta afirmativa, ela conjuga o verbo no passado. E é um verbo irregular, nesse caso aqui. E se for negativa? No, I didn't sing at the show. Não, eu não cantei no show. No caso aqui, por ser uma resposta negativa, você coloca o didn't e o verbo daí você não muda, você mantém na forma base normal. Só muda para valer, pessoal, quando for uma resposta afirmativa, ok? Beleza, então? É isso aí. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre o passado simples, sobre as regras de uso do passado simples e da estrutura também desse tempo verbal. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.